Meu nome é Vera Verri, sou coordenadora pedagógica do projeto Bahia Produtiva pela COPSER. Hoje iremos apresentar a vocês a videoaula sobre piscicultura, onde trataremos dos seguintes temas: criação de peixes em sistemas de recirculação de água, boas práticas, salga, secagem e aproveitamento do pescado. Fiquem atentos, pois nosso vídeo estará dividido em 8 partes. Olá pessoal, meu nome é Bárbara Silveira, sou engenheira de pesca formada pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Estou aqui novamente a convite da COPSER para prestar uma até à distância para vocês pelo projeto Bahia Produtiva. A nossa sétima videoaula será sobre o aproveitamento das vísceras do pescado, ou seja, dos resíduos do pescado, tornando-se assim uma alternativa sustentável. Então, vamos lá? A geração de resíduos é um desafio para o setor pesqueiro, visto que cerca de 50% do volume processado diariamente nas indústrias é resíduo sólido, que é descartado em lixões, córregos, rios e mares, ou seja, de forma incorreta. As vísceras e cabeça do peixe representam 70% do animal, que são descartadas, gerando, além de desperdício, um impacto ambiental. Então, a produção e o consumo mundial de pescado crescem a cada ano e a necessidade de aproveitamento integral da matéria-prima, de modo a diminuir os problemas de produção com o acúmulo dos resíduos nas plantas de beneficiamento e processamento do pescado e os custos unitários de matéria-prima. E aí vem surgindo políticas públicas e também tecnologias de aproveitamento dos resíduos, tornando-se o que? Imprescindível, ou seja, indispensáveis para a sustentabilidade da pesca e da aquicultura. Então, por ser uma fonte de nutrientes de baixo custo, o resíduo que seria descartado de forma incorreta pode ter o seu valor agregado mediante a uso sustentável. E mesmo com tecnologias, mesmo com políticas públicas e mesmo com pesquisas sendo desenvolvidas para otimizar o gerenciamento dos resíduos do pescado, grande parte dessa cadeia, principalmente da pesca artesanal e de indústria de beneficiamento de pequeno porte, continuam realizando o descarte inadequado dos resíduos, ocasionando sérios problemas ambientais. Então, tem-se o quê? Que a emissão zero de resíduos passa por sua correta destinação. Ou seja, qual é o objetivo? É a emissão zero de resíduos sólidos no processamento do pescado. Então, esses resíduos eles são o quê? Elaborados, são utilizados para a elaboração de produtos de alimentação humana, que são os resíduos comestíveis, e para a alimentação animal, que são os resíduos não comestíveis. Quais são os resíduos comestíveis? Os refugos, os espinhaços, a aparas. O que é aparas? É aquele resto que fica da filetagem, do processo de filetagem do peixe. E temos os resíduos não comestíveis, que são as cabeças, as escamas, as nadadeiras, as vísceras e as espinhas. Então, temos a problemática que, culturalmente, o resíduo não é aproveitado ou é mal aproveitado e, portanto, não é valorizado. Então, a disposição indiscriminada dos resíduos no solo, ou seja, o descarte incorreto no resíduo no solo, pode causar poluição do ar, por exalar malodores, fumaça, gases tóxicos ou material particulado proveniente desses resíduos. Poluição das águas superficiais, devido ao carregamento de resíduos pela ação da água, das chuvas, além de poluição do solo e das águas subterrâneas, ou seja, pela infiltração de líquidos que são produzidos a partir desses resíduos no solo. E aí vem surgindo algumas alternativas para você fazer o aproveitamento desses resíduos de forma correta e de forma sustentável.
Uma delas é o que? A produção de farinhas de peixes. Então, a farinha de peixe é o alimento mais empregado de origem animal na aquicultura, ou seja, no cultivo de organismos aquáticos, sendo excelente fonte de energia digestível e uma boa fonte de minerais essenciais e vitaminas essenciais, que são a A, D e o complexo B, um alto teor biológico e proteico, ou seja, uma grande fonte de energia. Então, além disto, é considerado um produto com baixo risco de deterioração bacteriana devido à sua baixa atividade de água, ou seja, uma baixa quantidade de água presente na farinha, e o tratamento térmico realizado durante o processamento de fabricação da farinha, que permite sua estocagem sem necessidade de refrigeração. Porém, o armazenamento precário, ou seja, o armazenamento inadequado e a falta de higiene na planta de processamento pode comprometer a sua segurança microbiológica, ou seja, pode deteriorar a farinha, pois pode ocorrer o desenvolvimento de micro-organismos. E como é feito a farinha de peixe? Primeiro ocorre o cozimento dos resíduos, depois a prensagem para remoção do óleo de peixe, que é um processo que a gente vai falar mais lá na frente, que também dá-se para aproveitar, a secagem, a moagem e o ensacamento, que é o armazenamento. Então, a produção de farinhas é utilizado para quê? Para a produção no uso da alimentação animal, que tem sido uma forma mais tradicional de aproveitamento dos resíduos do processo do pescado. Em média, são necessários cerca de 4 a 6 kg de resíduos para a produção de 1 kg de farinha de peixe e usada para alimentação animal. Porque o produto ele apresenta cerca de 70% de proteína com a vantagem de baixo custo. Então, por ser um produto de baixo custo, você tem também, em contrapartida, um alto investimento em equipamentos e instalações, que você tem a problemática da inexistência de equipamentos destinados a pequenas produções de pescado. Então, o que acontece? Em alguns centros, perto da região litorânea, por exemplo, você tem fábricas de farinhas que fazem a coleta desses resíduos, que são destinados especialmente para a produção de farinhas. Mas o que acontece na maioria das vezes é que você tem uma grande produção também nas áreas que são longe das regiões onde se tem produção de farinha, e você tem o descarte incorreto dos resíduos. E alguns especialistas acreditam que o volume mínimo de produção que justificaria o investimento na produção de farinha de peixe seria ao redor de 4.000 a 5 kg por dia. Por isso que existem algumas transportadoras que fazem a coleta desses resíduos para fábricas específicas de produção de farinha de peixe. Mas existem outras alternativas para você aproveitar os resíduos do peixe, que é a silagem, a produção de silagem. Então, a silagem é um produto com consistência semi-pastosa, quase líquida, produzida a partir do peixe inteiro ou de parte deles, conservado pela ação de ácidos, que você tem a silagem química, ou por fermentação microbiana, induzida por carboidratos, que é a silagem biológica. Então, como é que acontece a produção de uma silagem química? Você tem o resíduo que é transformado em massa, essa massa é homogeneizada, depois você tem a distribuição dessa massa em recipientes e você adiciona ácido sulfúrico e ácido férmico para
baixar o pH, ou seja, tornar mais ácido o produto. Você vai revolver essa massa, ou seja, misturar. Você tem o controle do pH e você obtém a silagem química. E essa da silagem biológica, você faz o processo de fermentação, você faz a adição de carboidratos para você ter a ação de bactérias que vão fazer esse processo de fermentação dos resíduos. Você tem a utilização da silagem como fertilizantes na alimentação animal, porque ele é considerado como uma importante fonte de proteína na alimentação animal, principalmente em situações onde a produção de farinha de peixe não é possível e o custo dessa fonte proteica é muito alto, ou seja, o custo da fonte proteica, ou seja, a farinha de peixe é muito alto. A farinha de peixe é um dos produtos proteicos de origem animal mais usados em rações. Então, sua produção, no entanto, exige grande empate de capital, equipamentos especiais e alto consumo energético, com a capacidade ociosa em algumas épocas do ano, elevando o preço do produto. Mas a silagem ela vai se tornando a alternativa mais barata de você utilizar na alimentação animal. E temos também que a silagem é utilizado na alimentação de peixes, porque nos últimos tempos tem sido ampliamente estudada. Então, muitos autores acreditam que, devido à semelhança dessa fonte proteica com a matéria-prima, a silagem tem elevado potencial para utilização na agricultura. Então, outros apoiam também a questão do baixo custo, principalmente quando comparada à farinha de peixe. Então, como foi dito, a silagem de peixe pode ser transformada em fertilizantes e pode ser aplicada em áreas comuns da agricultura, como hortas, jardinagem, né? E está sendo utilizado aí. No entanto, a aplicação rotineira de grandes quantidades do material exige a disponibilidade de equipamentos especiais e de mão de obra. Falando da alimentação animal também, o material ensilado também pode ser usado em rações para gatos e mesmo na alimentação de outros animais, como suíno e aves. Outro produto proveniente dos resíduos do pescado é o óleo de peixe. Como foi visto anteriormente, o óleo de peixe é um produto obtido a partir da prensagem para a obtenção da farinha de peixe. Então, o óleo de peixe é obtido a partir de peixes inteiros ou seus resíduos e para o processo de produção de farinha de peixe. Então, esse produto tem sido utilizado há vários anos na preparação de alimentos e na suplementação alimentar humana. Aqui vão 6 benefícios do óleo de peixe para a saúde humana. Nós temos o controle do colesterol, que você tem um consumo diário em doses adequadas desse óleo ajuda a melhorar os níveis de HDL, que é o colesterol bom, e o LDL, que é o colesterol ruim, no sangue. Ele promove ossos mais saudáveis, porque o que acontece? Mulheres na menopausa, elas perdem basicamente a massa óssea, que deixa os ossos mais finos, porosos e fracos, podendo levar à osteoporose. Então, estudos foram capazes de relacionar o consumo de óleos de peixe na manutenção da densidade óssea para as mulheres. Serve de comida para o cérebro. Então, o peixe é considerado um alimento para o cérebro e por que ocorre isso? Então, segundo o nutricionista, a gordura do animal ela ajuda a prevenir e melhorar a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia e reduzir os sintomas de Alzheimer. Outra vantagem é que melhora a pele e os cabelos. Então, o óleo de peixe ele estimula a produção de colágeno e interfere positivamente nas células da pele e dos cabelos, impedindo que a queda
e ainda promovendo um crescimento mais saudável dos fios. Melhora os sintomas da menstruação, ou seja, as mulheres podem se beneficiar desse suplemento para prevenir incômodos no período menstrual, incluindo desconforto no seio, e protege a visão. Então, estudiosos do Canadá identificaram que uma dieta com quantidade adequada de óleo de peixe previne contra problemas de degeneração da visão causada pelo avanço da idade. Então, vimos que os resíduos de peixe podem ser utilizados na farinha, na produção de óleo e na silagem. Os resíduos comestíveis, eles podem ser considerados como as carnes mecanicamente separadas, como, por exemplo, temos aí, logo de cara, a produção de nuggets. Então, a carne mecanicamente separada ela é utilizada na elaboração de vários produtos alimentícios, tais como o surimi. O surimi é utilizado como matéria-prima básica na elaboração de produtos como hambúrgueres e diversos tipos de empanados. O canicama, que você está vendo aí, que é utilizada para fazer saladas, por exemplo, entre outros. Existe também a possibilidade de se comercializar a polpa diretamente quando elaborada a partir de carcaças lavadas. Esse produto pode ser utilizado diretamente como ingrediente na merenda escolar, em cozinhas industriais e até nas refeições domésticas. E aí você vai ter também a produção de nuggets, hambúrguer, empanados, salsicha, linguiças, entre outros. Então, este material pode ser processado com auxílio de uma despalpadeira, que é você despalpar a massa, né, o resto dos resíduos, de forma a separar a polpa dos ossos. A polpa de pescado pode ser usada diretamente na produção de embutidos, que são salsichas, linguiças e diversos tipos de empanados de alto valor agregado. A polpa também pode se passar por uma sequência de lavagens, prensagens, obtendo o surimi. Por exemplo, o canicama, você faz um processo de lavagem várias vezes dessa polpa, e você inseriu uma essência de lagosta, por exemplo, e você tem aí o canicama de lagosta, e você tem um valor agregado a esse produto. Temos também como alternativa para a utilização dos resíduos a compostagem. Então, a compostagem de resíduo animal está sendo aplicada com sucesso em várias partes do mundo e deverá ser o principal processo para a disposição de animais mortos durante a criação. Então, a compostagem é um processo naturalmente controlado pelos micro-organismos benéficos, que são as bactérias e fungos, que transformam os resíduos orgânicos em produtos finais estáveis com baixo risco ambiental e sanitário. Então, a compostagem pode ser feita ao ar livre, em terrenos, de forma de lareiras ou montes, ou estruturas especificamente construídas para fazer a compostagem. Então, o produto da compostagem pode ser vendido como fertilizante, e alguns frigoríficos de pescado no Brasil já começaram a utilizar esse método de disposição dos resíduos de processamento. Uma curiosidade que vem sendo empregada com a utilização da pele da tilápia é para tratar queimaduras, que são um método que foi criado no Brasil. Então, essa pele vai permanecer sobre a queimadura durante vários dias, em função da gravidade do ferimento, e a pele do peixe vai evitar o quê? Dores, que resultam na necessidade da troca do curativo. Então, você tem aí a pele de tilápia, acho que você já tem visto aí, estão sendo utilizados para
tratar queimaduras. É isso, pessoal. Estamos finalizando a nossa 7ª videoaula sobre o aproveitamento das vísceras dos resíduos do pescado. Obrigada, pessoal, e até a próxima! A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.